Continuando aquela série sobre por que o desinteresse das pessoas pela igreja, vamos estar fazendo agora o terceiro vídeo, que é sobre os desigrejados. A gente ouve muito essa expressão hoje em dia e às vezes até pode ter se tornado uma moda. Ah, eu não preciso ir à igreja, porque eu já sou a própria igreja. E tantos outros entendimentos que as pessoas começaram a tomar para si e motivos para não estar ali congregando como a igreja espiritual e física. Se você não assistiu o vídeo anterior sobre a igreja espiritual, eu vou deixar aqui no final desse vídeo para você estar dando uma olhada mais tarde, também. Então, sobre essa questão dos desigrejados, eu trouxe para vocês aqui alguns pontos que eu quero estar explanando pela misericórdia do Senhor, pela palavra do Deus Todo-Poderoso e através desse versículo de Hebreus 10, que diz assim: não deixemos a nossa congregação, como é do costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Então aqui Paulo ele já declara, olha, vai vir tempos em que vai ser costume de alguns, não de todos, mas alguns vão decidir por simplesmente se afastar, por simplesmente deixar a congregação. Mas não sejamos como eles, não entremos no costume deles, não façamos dessa mesma forma, porque esse tempo em que estamos vivendo é um tempo de decisão. É um tempo em que vamos precisar congregar, sim, juntos, numa mesma fé, no mesmo espírito, no mesmo objetivo, que é o quê? A nossa salvação. Então a gente nos admoestar uns aos outros, ou seja, a gente ajudar uns aos outros, ajudar quem está do nosso lado, através de uma palavra de fé, um aconselhamento, sabe? Usar a palavra, usar as experiências vividas com Deus para estar ajudando quem está do nosso lado, para que essa pessoa também fique firme. Então, um vai estar ajudando o outro. É isso que a igreja como um todo faz. Vamos estar nos preparando como uma noiva adornada para o nosso Senhor quando Ele vier. E está se aproximando esse dia. Está cada vez mais perto, está cada vez mais próximo. E devemos nos alegrar com isso. Nos alegrar interiormente com nossa própria alma e também com os nossos irmãos que estão nessa mesma fé também. Então não deixemos de nos reunir como uma congregação. Não deixemos de estar juntos nessa mesma fé para estar longe, para estar desigrejado por aí, vivendo como ovelhas sem pastor, nesse mundo que a gente vê que está a cada dia pior, e de fato vai piorar, porque a cada momento, a cada dia que se passa, chega mais perto da volta do nosso Senhor Jesus, e a gente sabe que isso significa que o diabo ele fica cada vez mais irado. Ele sabendo que o dia dele ser preso para sempre se aproxima, ele vai querer ceifar o maior número de almas. Ele vai colocar toda a força. Então a gente tem que colocar toda a força também para salvar a nossa alma e alcançar quem a gente puder para Jesus. Então não deixemos de nos reunir como igreja. Não deixemos a nossa congregação como é do costume de alguns. Alguns que simplesmente dizem: ah, eu não preciso de igreja porque eu já sou a própria igreja. Será mesmo que você está sendo a própria igreja do Senhor? A igreja, a gente já começa a pensar num lugar de paz, num lugar de tranquilidade, onde você vai estar ali se alegrando, se deleitando na presença do Senhor, onde você vai estar ali em comunhão com Ele. Isso está acontecendo dentro de você, você que está desigrejado hoje. O Senhor está falando com você. Você que deixou de ir à casa do Senhor, porque veio esse pensamento, essa raiz de pensamento de que você não precisa disso. Essa sementezinha, que provavelmente foi o próprio diabo que colocou ali, para que você comece a se questionar: por que eu preciso de estar ali? Né? Vai que tenha acontecido alguma coisa ali, que você começou a pensar nisso, que você começou a cogitar essa ideia. Ah, muitas coisas podem acontecer, é claro, dentro da igreja física. E o diabo ele se utiliza disso para jogar uma verde e colher uma madura. Ou seja, ele aproveita as situações, muitas vezes ele cria situações para que coloque sementes de malícia dentro de nós, sementes de maus olhos com relação à direção da igreja, com relação à administração da igreja, com relação às pessoas que estão ali. Então, a gente precisamos
orar em espírito e em verdade para não nos deixar levar por essas sementezinhas de pensamentos que o diabo muitas vezes lança, ele sopra como um pensamento. Então, o nosso coração ele é como um solo. A palavra de Deus diz lá na parábola do semeador, ele fala do solo, da semente, do semeador. São esses três personagens que tem ali naquela parábola. O solo é o nosso coração, o semeador é o Senhor Jesus, é Ele, e são as pessoas também que são usadas por Ele para semear a palavra. E a semente é a palavra de Deus. Mas o diabo também tem as suas sementes. É tanto que tem uma parábola que fala disso, que enquanto que o semeador coloca a boa semente, vem o inimigo e lança a semente dele. Qual é a que você vai deixar germinar dentro do seu coração? Então, essa é a questão. Realmente não precisa de igreja, você já é de fato a própria igreja, você estando longe de ouvir a palavra da vida, você estando longe de estar ali congregando com uma família espiritual, ouvindo, bebendo da fonte da água da vida, que é a palavra de Deus, você está sendo a própria igreja mesmo estando longe dela? Então, é algo para se pensar. Outra coisa que as pessoas geralmente dizem, né? Eu tive uma decepção com a congregação, eu tive uma decepção com aquela igreja tal, aconteceu algo ali que me deixou triste, que me deixou chateado, né? Aconteceu algo ali que me deixou pensativo, e isso me fez sair dali, né? A gente tem que ter em mente que sempre, em todas as igrejas, vai ter algum erro. Vai ter alguma falha ali. Por quê? Porque a igreja física, né, ali a obra de Deus, ela está sendo feita por homens falhos. Você é falho, eu sou falha. Todos nós, seres humanos, somos falhos e Deus sabe disso. Mas Ele escolheu usar nós, seres humanos insignificantes, para fazer uma obra tão grandiosa e tão importante que é a obra de salvação. Deus, Ele é o Senhor soberano, Deus todo-poderoso. Ele poderia muito bem colocar seres humanos perfeitos, fazer seres humanos, totalmente perfeitos. Ele poderia fazer isso, mas Ele não fez. Ele não fez. Ele poderia fazer desde lá no Éden. Ele poderia ter feito robôs que iriam obedecer à risca à vontade dele. Mas como foi dito aqui, seriam robôs. Deus não quer robô. Deus não quer uma pessoa programada para fazer a vontade dele, a força, sem ter como domínio próprio ou livre-arbítrio, por exemplo. Ele nos fez com poder de escolha. Ele nos fez assim. E ele sabia o que ele estava fazendo. Ele é Deus. Ele é o Deus todo-poderoso. Até mesmo os anjos ele fez assim. É tanto que um se rebelou e levou a terça parte do céu com ele. Então a gente vê a partir daí. Se teve bagunça lá no céu, olha só, não vai ter bagunça aqui, na igreja física, aqui nessa terra, logo nessa terra, que já está contaminada? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer a nossa parte. A gente pode simplesmente colocar tudo diante do Senhor. Por mais que Ele já sabe tudo que acontece lá dentro. Ele é o primeiro que sabe. É tão interessante isso que para você ver, você pode ter certeza disso. Se alguma coisa estiver acontecendo de errado lá dentro da igreja, com um pastor, com um bispo, seja lá quem for, a gente não precisa simplesmente se aperrear com nada, a gente não precisa falar nada. Por quê? Porque o Espírito Santo, o Senhor da obra, aquele que está à frente, vai se encarregar de tirar aquela pessoa. Ele simplesmente faz. Ou seja, não é uma coisa assim, porque Ele é o dono do tempo, Ele é o Senhor da obra, então Ele sabe o melhor tempo para tudo. A melhor forma de tudo acontecer. Então a gente simplesmente, meu Deus, olha, eu vi isso aqui, eu achei errado isso. Eu achei que fulaninho agiu de uma forma errada, mas tem misericórdia de mim e dele. Tem misericórdia de nós, Senhor. E faz a tua obra e faz a tua vontade ali. Você pode ficar tranquilo, podemos ficar tranquilos, que se for para aquele fulaninho lá sair da obra, ele vai sair. Porque o Espírito Santo vai tirar ele. Ele não deixa. Ele não deixa. É tanto que ele tirou Lúcifer de lá do céu. Viu que estava causando um rebuliço ali? Pronto, expulsou. Deus faz. Deus faz a parte dele, a obra dele, porque Ele é soberano, Ele sabe de tudo. Então, para que a gente precisa ficar nesse negocinho, tô decepcionada com alguma coisa que aconteceu lá, não gostei disso daqui? Para quê? Isso aí só vai ser ruim pra gente mesmo.
Só vai ser ruim pra gente mesmo, porque a obra vai continuar sendo feita por homens falhos até a volta do nosso Senhor Jesus. E aí sim, imagine o rei soberano, nosso Senhor Jesus, vindo, descendo, reinando aqui nessa terra. Aí sim, vai ser um novo céu, nova terra, nova Jerusalém, vai ser um novo governo. Isso tudo está escrito, meus irmãos. Se eu não me engano, lá em Apocalipse, sim. Vai ser um novo governo, ele vai governar aqui. Imagina agora, todo mundo que são os salvos, serão os salvos vivendo. Ele vai reinar aqui no milênio e depois para todo sempre. Porque no milênio ainda vai ter gente que vai se rebelar contra ele. Olha só, vendo o próprio Senhor Jesus diante de si e ainda vão se rebelar contra o Senhor. Então, depois desses 1000 anos, enfim, Satanás será preso totalmente, 100%, para todo sempre, no lago de fogo e enxofre. E nós vamos poder viver como, de fato, como Deus sempre sonhou, né? Tudo perfeito. Então, enquanto a gente estiver aqui, vai ter erros, vai ter falhas, vai ter pessoas errando aqui, falhando ali, pecando aqui. Mas a gente tem que fazer o quê? Qual é o nosso objetivo de estar ali? É a nossa salvação. Você mantendo esse propósito de vida como a prioridade da sua vida, e em segundo lugar, fazendo a sua parte com as pessoas que estão ao redor, a gente não vai falhar nessa questão. A gente vai buscar pela nossa salvação, que é o mais importante de tudo. Então, outro ponto que eu escrevi aqui, que as pessoas, elas veem muitos defeitos na igreja, né? Nas pessoas, que foi isso tudo aqui que eu falei, né? As pessoas ficam olhando umas para as outras, a gente só pode olhar para o Senhor Jesus. É uma coisa que a gente tem que estar sempre policiando a gente, para a gente não ficar olhando para as outras pessoas. O único que a gente deve olhar é o Senhor Jesus, acabou. É Ele, ponto final. Ele é o Senhor, Ele é perfeito. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o nosso Salvador. Então, se Ele é o meu Salvador, para que eu vou ficar olhando para outras pessoas que não podem me salvar? Né? Nem minha família pode me salvar. Porque eles não sacrificaram por mim. Eles não morreram naquela cruz por mim. Eles não entregaram a própria vida, a própria alma por mim. Não, foi o Senhor Jesus e acabou. Ele é perfeito. E Ele foi considerado, sim, perfeito. Por isso que deu tudo certo e Ele é a nossa salvação. Porque Ele é perfeito. Ele saiu daqui desse mundo sem pecado. Olha só que coisa gloriosa. Ele foi o único que cumpriu toda a lei. Então é por isso que eu devo minha alma a Ele e é por isso que a gente tem que permanecer olhando somente para Ele. Porque o diabo, ele faz isso. Ele quer que a gente fique olhando para fulano. Olha ali a roupa de fulano. Olha ali, olha só o cabelo dela. Olha isso. Olha como é que ele está se sentando na cadeira. Meu Deus, olha que falta de temor, que falta de reverência. Meu Deus, olha isso. Não quero olhar. E toda vez que eu olho, eu já fico pensando, não posso ficar olhando. A gente pode admoestar, né? A gente pode exortar, que Paulo fala muito disso, exortar-vos. A gente tá dando ensinamento, a gente ensinar a pessoa, sim, a gente pode estar conversando com a pessoa, tá. Se ela quiser seguir, glória a Deus. Se não quiser, é problema dela, né? Problema dela. Porque nem Deus obriga a gente às coisas. A gente vai obrigar os outros pra quê? Como, né? Então, outra coisa, a igreja pede muito dinheiro. É só o que tem. Porque a igreja pede muito dinheiro, esse pastor é ladrão, não sei quem é ladrão, esse dinheiro é só para extorquir o povo, é só o que tem, né? Mas fazer o quê, né? A obra de Deus aqui nessa terra, ela precisa de dinheiro. Ela precisa dos dízimos, das ofertas. E é uma coisa que a gente tem que ter em mente, que aquele dízimos e ofertas que a gente dá, em primeiro lugar, a gente tem que tá colocando ali por questão de fidelidade e honra ao Senhor. Então a gente tá ali honrando a Deus, a gente tá ali pela misericórdia, fazendo a nossa parte como filhos do Pai, sendo fiéis ao Senhor, porque tudo está escrito, está na palavra de Deus, por mais que muitos não considerem aquela passagem lá de Malaquias 3:10, dizendo que é porque antigamente estava acontecendo aquilo dali, e por isso aquilo está escrito. A Bíblia inteira, ela se cumpre todo dia na nossa vida. A Bíblia completa tá ali, é para nossa instrução, é pra gente seguir, é pra gente obedecer. Então não importa que o que tá no Antigo Testamento, o que tá no Novo, é tudo a palavra de Deus. Então a gente pensa um pouquinho e a gente é bom a gente refletir e agir de uma forma espiritual, porque a Bíblia é espiritual, a palavra de Deus é espiritual. Então se está ali dizendo que eu posso ser fiel nos dízimos e nas ofertas para honrar o meu Senhor, então eu vou ser. E a própria igreja, ela se encarrega de dar essas instruções, né? Dependendo de qual seja.
mas está ali na palavra de Deus, então eu vou estar honrando ao meu Senhor em primeiro lugar, vou estar fazendo isso por Ele, por nós, pela nossa intimidade, pelo nosso compromisso, um pacto de fidelidade que eu tenho com Ele. E em segundo lugar, eu vou estar ajudando ali, sim, a instituição, a igreja, a se manter. Porque sem dízimo, sem oferta, como é que a igreja vai se manter? Como é que vai pagar as despesas? Como? Tudo nesse mundo precisa de dinheiro. Fazer o quê? Eu queria muito não precisar de dinheiro. É tanto que eu fico, meu Deus do céu, não vejo a hora de ir pra glória pra eu não precisar mais de dinheiro, pra eu não precisar mais depender de dinheiro, pra comer preciso de dinheiro. Pai, isso é uma prisão. É uma prisão. A gente vive numa prisão. A gente depende, precisa de dinheiro pra poder sobreviver nesse mundo. Então, tudo que a gente faz nessa terra precisa de dinheiro. A obra de Deus também precisa de dinheiro. Então, fazer o quê? Né? Aí a questão dos maus olhos, bons olhos, né? A gente tem que ver tudo com bons olhos, a gente tem que reter o que é bom. Então, fazendo isso, a gente vai estar santificando o nosso interior, a gente vai estar limpando o nosso coração, a gente vai estar limpando os nossos olhos. Glória a Deus. Não consigo cumprir as leis, normas da igreja. Por isso, eu prefiro nem ir. Muitos que eu já tive a oportunidade de evangelizar, muitos dizem, eu acho muito errado, porque fulaninho, ele vai pra igreja, mas não consegue deixar de beber, mas fica indo à igreja, e depois quando sai de lá, continua fazendo o que é errado. Eu prefiro nem ir pra igreja, porque eu já sei que eu vou fazer o que é errado mesmo, eu já sei que eu não vou conseguir cumprir com as normas, com as leis. Então eu nem vou pra igreja. Muitos já falaram dessa forma e simplesmente se afastam, não querem saber, não querem ir, porque sabem que vão errar, sabem que vão falhar. Mas se você continuar sempre com esse pensamento, quando é que você vai mudar? Né? Eu sempre digo isso, tá, beleza, mas você vai continuar nesse caminho? Gente, não se trata de uma opção, não é uma opção, é uma necessidade. É uma necessidade eu estar buscando pela minha salvação, pela minha alma salva. Eu preciso ser salvo, eu não aceito ir para o inferno, para um lugar que não é criado nem para mim, por conta de coisas desse mundo, por conta de prazeres dessa terra. Ou seja, precisa haver uma revolta dentro da pessoa e um entendimento, claro, para se ter essa revolta. Não é uma opção, é uma necessidade, é pela salvação da minha alma, se trata de vida eterna ou morte eterna. E se continuar com esse pensamento, eu não vou porque eu não consigo cumprir, eu não consigo sair dessa situação, então você nunca vai sair, então você nunca vai tentar, então você nunca vai querer mudar, você nunca vai buscar mudar. Entende? Então, cada vez que a gente vai na igreja é uma oportunidade que a gente vai estar tendo, a gente vai estar ouvindo ali a palavra, a gente vai estar ali buscando pela nossa salvação. Por mais que a pessoa não entenda ainda tudo, mas a cada vez que a pessoa vai, Deus vai moldando, Deus vai trazendo uma palavra, Deus vai falando, vai acontecendo algo diferente, ou seja, é tudo um processo. É tudo um processo. A salvação é um processo de santificação. De santificação. É tanto que eu meditei numa passagem uma vez e meu Deus, foi uma revelação. Quando é a questão lá que ele fala da espiga, quando a semente brota, cresce, aí aparece a espiga, dá o fruto, e quando o fruto amadurece, mete-lhe logo a foice. Isso quer dizer o quê? Que quando chegar o momento, vai acontecer a salvação. Mas tudo é um processo. Quando a gente planta uma árvore, quando a gente planta alguma coisa, é um processo. Eu não posso plantar agora e já querer que já dê fruto. Tudo é um processo. Então, a paciência soberana de Deus para conosco, glória a Deus pela misericórdia dele, e a nossa paciência também, para a gente perseverar nesse caminho que vai me levar à minha salvação. É um caminho que vai me permitir ser salvo para a eternidade, para viver com meu Pai, com meu Senhor. É isso, meus irmãos. Agora a pessoa querer ficar nesse mundo, vai ser morto junto com ele. Vai pro buraco junto com ele. Vai pro inferno junto com ele. E aí? Porque a verdade é uma só. A verdade é uma só. E tá bem acessível para todo mundo, por enquanto. A palavra de Deus tá bem acessível. É só pegar, buscar, querer. É só querer. Então que essa palavra, que esse entendimento entre na sua mente, você que está um desigrejado hoje, você que não está nem aí, você que tá nos vícios, está nas drogas, tá em alguma situação aí que você acha que não consegue, que você tá preso, que você acha que não tem mais solução para você. Tem solução para você sim, seu diabo, colocando na sua cabeça que você não tem mais solução, que se mata, não tem mais solução. Deus não vai querer você
ninguém quer você é um desprezado, você tá aí jogado nesse mundo, não tem mais solução pra você. Mentira! Mentira! E olha aquele pensamentozinho que diz, se mata porque vai ser melhor. Depois que você morrer vai ser melhor. Mentira! Mentira! Mentira do diabo, querendo levar sua alma pro inferno, porque é isso que ele faz. Então, pense direitinho, Jesus, ele é o Senhor da glória, ele é o Deus Todo-Poderoso, ele tem o poder para tudo. Então, não acredite nas mentiras de Satanás e simplesmente pegue esse vídeo, se você chegou até aqui, você está nessa situação, pegue esse vídeo como uma oportunidade que o Senhor, o Espírito Santo, está lhe dando para você mudar de vida a partir de hoje. Mude a sua vida, mas está no poder, está nas tuas mãos. Porque Deus, ele dá uma oportunidade, ele está dando essa oportunidade aqui, mas está nas suas mãos. Poder de escolha. Escolha a vida. Eis que coloco diante de vós a bênção e a maldição. E olha só, o Senhor é tão maravilhoso, tão misericordioso, que ele simplesmente dá uma dica. Escolhe, pois, a bênção. Escolhe, pois, a bênção para que vivas. Está escrita essa passagem, lá em 2 Crônicas, alguma coisa. Então escolhe, pois, a bênção está aqui, está bem acessível. Você pode sim ser livre desses vícios, seja lá do que for, de cigarro, de bebida, de tudo. Você pode ser livre sim, mas você tem que crer no meu nome, você tem que crer que eu sou o Deus Todo-Poderoso, que te livra, que te sara, que te santifica, que te renova, que te salva. Porque eu mandei o meu filho para te salvar, eu mandei o meu filho para que você não vá para o fundo do inferno, porque aquele inferno lá não foi criado para você. Eu desejo que todos sejam salvos, que nenhum se perca. Então tá tudo escrito, a palavra de Deus é escrita, ela está bem acessível, então busquemos, aliás, porque a gente precisa se manter na fé. Deus, outra passagem bem rapidinho que eu queria falar aqui. Deus está em todo lugar. Deus está ali na roda dos escarnecedores. Deus está ali enquanto a pessoa está se prostituindo. Deus está, ele está lá. Ele vê tudo. Mas só se a pessoa elevar a sua cabeça, inclinar a sua cabeça para os céus ou falar com ele, aí sim. Aí ele se aproxima, porque se a pessoa estiver ali só no prazer, só na coisa, achando bom, tá pecando, como é que Deus vai estar ali? Como é que Deus vai estar? Então é necessário que haja santificação, é necessário que haja uma busca, é necessário que haja uma manifestação de fé no nome do Senhor Jesus para que ele esteja ali. Então a pessoa muitas vezes diz, Deus está em todo lugar, não precisa de igreja. Será mesmo? Será mesmo? Posso buscar o melhor em casa, né? As pessoas dizem, não preciso de igreja porque eu posso buscar ele em casa tá tudo muito bom. Quando houve a pandemia, né, ficou tudo fechado, as igrejas fechadas e acontecendo os cultos via TV, né, através da TV. Mas será mesmo que o povo estava entrando no espírito, né? Claro que uns e outros, né, Deus sabe que sim, mas aquela comodidade, aquela coisa, tô em casa, posso assistir a reunião deitado, né? Vou assistir aqui a reunião, só lá, na boa, sem preocupação, sem sacrifício, sem nada. Será que essa oferta está sendo boa? Então, em casa tem aquela coisa de comodismo, né? E também que em casa a pessoa pode se distrair com qualquer coisa, né? O ambiente, né, dependendo de quantas pessoas tem na sua casa, vai estar se distraindo com qualquer coisa que aconteça ali. Alguém chega no portão, alguém liga, os filhos que pedem alguma coisa, o marido que reclama, enfim. Será mesmo que não é melhor estar na casa do Senhor, num ambiente preparado para estar buscando a presença do Senhor? Claro que em casa a gente pode fazer isso também, mas tem um momento de ir para a igreja? Vai! Tem um momento de estar ali na igreja buscando o Senhor? Vai! Vai, porque vai ser bom pra você, vai ser bom pra sua alma, vai ser bom pro seu espírito, você vai ver a mudança que vai acontecer ao longo da sua semana, porque eu vejo isso, minha vida sem isso não é vida mais. Então, pense nisso. Estou bem, não preciso de igreja. Tem gente da minha própria família que diz, eu tô bem já. Não preciso disso, não tô precisando disso. Eu ia pra igreja quando eu tava precisando. Eu acho que eu ia pra igreja quando eu realmente tinha alguma coisa que eu tava precisando. Quer dizer que você só usa Deus pra tapar buraco? Quer dizer que você só usa Deus pra resolver os seus problemas e quando resolve, pronto, eu não preciso mais de você. Então eu vou cuidar da minha vida porque ela tá muito boa, eu não preciso mais do Senhor. É assim mesmo. Tem muita gente que age assim. Aconteceu isso também lá no tempo do Senhor Jesus, quando ele curou aqueles 10 leprosos e só um voltou para agradecer, porque o resto foi-se embora cuidar da sua própria vida e ficou por isso mesmo. Onde será que eles estão hoje? Com certeza no inferno, porque o único que voltou, Jesus disse, gente, só teve um que voltou para agradecer? Cadê os outros 9? Estão cuidando das suas vidas, não sei aonde, então. E o único que voltou para agradecer, Jesus disse, parabéns, a sua fé lhe salvou.
Olha só, a fé de voltar para agradecer, ou seja, de voltar para permanecer na presença do Senhor. Voltar para reconhecer que só Ele é o soberano Deus Todo-Poderoso, Criador, Senhor dos Senhores, o Senhor da minha vida, que eu preciso dele, porque sem ele eu não tenho vida, sem ele eu não sou ninguém, eu não sou nada. E não é só porque eu não quero ser nada, mas sim porque ele é tudo, porque ele é o Senhor, porque ele é o sentido de tudo, porque não existe nada além dele. Então, não se trata de mim, se trata dele, se trata da glória dele, se trata do quanto ele é lindo, maravilhoso, poderoso, Senhor dos Senhores. Se trata disso. Então, só para deixar aqui essa passagenzinha rapidinho, porque eu já estou atrasada aqui. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que ele estava proposto, o gozo de alcançar a salvação para os seres humanos, para a humanidade, e também de assentar à direita do Pai, de ter a glória do Senhor, de voltar a ascender aos céus, voltar para a glória de Deus, estar ali sendo soberano, né, fazendo parte, sendo o Senhor, né? E esse é o gozo que ele estava proposto. Suportou a cruz, fazendo a vontade do Pai, né? Ele faria a vontade do Pai. Esse é o gozo que estava proposto. Suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo nos vossos ânimos. Aí ele diz, ainda não resistisse até o sangue, né? Jesus, ele resistiu até o sangue, ele combateu contra o pecado, ele saiu daqui perfeito. Então é algo que a gente também tem que se espelhar. Jesus é o nosso espelho, é tanto que ele diz, olhai para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então eu espero que esse vídeo tenha ajudado você, e considerando todo esse versículo aqui de Hebreus 12, tomemos isso pra gente. Né, a gente correr com paciência essa carreira que nos está proposta para a gente alcançar o maior gozo que existe, que é a nossa salvação. Então a gente não está aqui em vão, a gente não está indo para a igreja em vão, a gente não está buscando o Senhor em vão. Tudo vai ter uma recompensa, tudo que a gente planta, a gente colhe. Então plante hoje salvação para a sua vida, plante hoje uma tomada de decisão de querer ser salvo. E eu queria deixar aqui só a oportunidade para você enxergar a manifestação do poder de Deus na sua vida. Amanhã, quarta-feira, em todas as igrejas universal do Reino de Deus, vai estar havendo uma concentração, um estudo bíblico para quem deseja conhecer mais ao Senhor. Então, se você recebe esse vídeo com alegria e você ouviu aqui palavras que você, eita, Deus está falando comigo. Deus está falando comigo. Então, se você teve essa experiência agora através desse vídeo, então receba essa oportunidade dentro de você. Faça esse esforço, sim, se para você é um esforço, se para você é um sacrifício, estar indo na casa do Senhor nessa quarta-feira. Vai haver um estudo bíblico, tá bom? Um estudo bíblico em que vai abrir os seus horizontes, vai abrir o seu entendimento para você enxergar o poder de Deus, a manifestação do poder de Deus na sua vida. Se você tá nas drogas, se você tá com alguma enfermidade, alguma coisa que você acha que não tem mais jeito, tem jeito para você sim. E foi na Igreja Universal do Reino de Deus que a minha vida foi transformada, que a minha vida foi mudada, que eu pude receber do Espírito Santo, do Deus vivo. O Senhor Jesus, ele me guiou até lá e me trouxe vida a partir dali. A minha vida mudou completamente. Ele trouxe sentido para a minha vida depois de ter ido em tantos outros lugares. O Senhor se encontrou comigo ali. Então aqui eu não passo placa de igreja, eu passo experiências vividas. Então ninguém pode ir contra o meu testemunho de vida, simplesmente porque eu vivi isso. É a verdade que Deus mostrou para mim. E Ele é o Salvador, Ele é o Senhor, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então eu vou passar isso adiante, porque Ele usa tudo. Ele usa todos os testemunhos, Ele usa todos os recursos. E esse vídeo aqui é um recurso que Ele vai estar usando para salvar a sua vida também. Se Ele ainda não entrou na sua vida, tem a oportunidade de entrar e você ver a manifestação do poder de Deus na sua vida. Então, Deus abençoe a sua vida. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, deixe o like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. E deixe Deus, o Espírito Santo e o Senhor Jesus, com a Santíssima Trindade, guiar a sua vida.
até o fim dessa jornada. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta, assim como o Senhor Jesus fez. O Senhor Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Deus abençoe a sua vida, que Deus santifique a sua mente, que o Espírito Santo fale com você e guie você ao melhor caminho, o caminho da salvação, o caminho da liberdade, porque a verdade liberta, a palavra de Deus liberta. Então deixe que essa palavra liberte você das amarras do diabo. Deus abençoe a sua vida e até a próxima.